Olá, boa noite. Estamos aqui no nosso encontro marcado de terça-feira, 21 horas em ponto. Estamos aqui na TV Pedra Branca. Esse é o programa Muito Mais Bela comigo, Gisele Lebrante. Hoje nós temos um programa incrível, gente, com histórias. Vamos falar dos homens, vamos falar de histórias aí de mulheres que fazem de tudo um pouco. É um imenso prazer estar à frente de um programa onde a gente pode falar aí, né, abordar assuntos de interesse do universo feminino, né, de interesse das mulheres, também dos homens. Então, estou muito feliz de estar aqui à frente desse programa e levar informações para vocês, né, desse universo tão complexo e, ao mesmo tempo, maravilhoso, que é o universo feminino, né, gente? Então, está no ar o programa Muito Mais Bela, conto com a audiência de vocês. Pode rodar a vinheta. Gente, antes de chamar aí, de apresentar as nossas convidadas de hoje, eu quero convidar você que está aí nos assistindo para compartilhar esse vídeo. Mande para suas amigas, para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para a irmã, a prima, todas as mulheres e também homens, porque hoje, né, iniciando aí a conscientização do Novembro Azul, vamos falar também dos homens. Então, mande aí para suas amigas o link desse programa. Não esqueça de se inscrever no canal da TV Pedra Branca, para você ficar por dentro aí de todas as atrações da TV e também do nosso programa, né? Dá uma curtidinha lá, vai lá e segue as redes sociais também do programa Muito Mais Bela, e fica por dentro do conteúdo do programa, né? Toda semana a gente tem aí assuntos de interesse da mulher, né? Do universo feminino. Hoje eu vou conversar com duas convidadas muito especiais. Nós, como eu falei, vamos iniciar Novembro Azul, falando um pouquinho sobre os homens, né? Também, afinal, eles também precisam se conscientizar que precisam de cuidados, né? Então, nós vamos conversar com a Cíntia Reis, que é psicóloga, neuropsicóloga e psicoterapeuta, e ela vai falar um pouquinho sobre o porquê, né, que os homens têm tanta dificuldade de buscar ajuda e cuidado. E também vamos conversar com ela, que já até vou chamar ela aqui, né? Ela que é proprietária do salão de beleza. Gente, essa mulher faz muitas coisas. É mulher mesmo essa aí, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Proprietária de salão de beleza. Ela é motorista de aplicativo. E também tem um lindo trabalho com idosos. Hoje a gente vai conhecer essa super mulher, que realmente é uma mulher que faz, né? Faz a diferença aí. É a Carmen Mendonça. Carmen, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Fica à vontade, Carmen. Pode se acomodar aí. Gente, também lembrando que no outro palco, vamos dar boa noite para ela, né? Cíntia Reis. Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fica à vontade aí. Obrigada, microfone. É ao vivo, fica bem tranquila, tá tudo certo. Tá bom. Cíntia, fica bem à vontade. Tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário relacionado aqui ao assunto que a gente vai conversar com a Carmen, tá? Fica bem à vontade, como se estivesse em casa. É só nos chamar que aí a gente abre o link aí para você. Tá bom? Joia, obrigada. Vamos lá conversar com essa mulher, gente, que ela é demais. Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Super mulher, né, Carmen? Carmen, boa noite. Boa noite. Um imenso prazer receber você aqui no nosso programa. Prazer é meu. Tenho certeza que você vai contar histórias de superação, de garra e da força da mulher aqui no nosso programa hoje, hein? Tá todo mundo curioso. Vamos lá. Então, Carmen, me conta um pouquinho assim. Tem muitas coisas que eu quero saber, e eu sei que o público também quer, mas primeiro eu quero saber, assim, tua formação, como que foi iniciar na área da beleza, e um pouquinho de tudo que tu faz, Certo. brevemente. Depois a gente vai falar especificamente. Tá.
Eu comecei aos 13 anos de idade, eu ganhei um curso de manicure. E fui nesse salão e ali eu fui vendo as pessoas que iam se arrumar, ouvindo e aprendendo. Então, ali eu já comecei a ver o que eu queria para a minha vida, era cuidar das pessoas. Depois eu tentei arquitetura, né, daí eu tive que parar, foi uma fase legal, foi muito legal mesmo, gostei, mas tive que parar e por prol de ter um filho. Aí me dediquei a um salão de beleza que eu construí, né, que eu abri. Depois eu vi a necessidade de fazer psicologia, que foi através de uma grande amiga e cliente, que, conversando comigo, ela disse que eu teria, né, esse dom de ir para a psicologia. Então, eu comecei a fazer o curso, também tive que parar e me dedicar mais ao salão e a esse projeto, né, que eu tenho também comigo de idosos, que eu, desde criança, também eu visito casas de repouso, né, antigamente a gente chamava de asilo, e foi aí que eu também comecei a ter mais amor, né, por essas pessoas aí maravilhosas. Quer dizer, então, assim, que vem lá da arquitetura, foi tentando se achar, Isso. até chegar onde você realmente queria colocar em prática. Porque, assim, num salão de beleza, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que vão lá, né, para desabafar, para conversar, né? Muito. E então já é um caminho para você também chegar até as pessoas, poder fazer essa outra parte humana que você tanto estava buscando, não é isso? Sim, ajudei e ajudo e ainda quero ajudar mais. É muito interessante todas as histórias que chegam perto da gente, né, de mim ali. Às vezes, uma palavra, você nem imagina o quanto que vai ajudar. De você simplesmente cuidar de uma pessoa, dela sair mais arrumada, né, o que aquilo causa nela, né, e para mim o que me causa é aquela satisfação imensa de ter conseguido, né, ajudar de alguma forma ou dar aquela alegria para a pessoa. Isso é maravilhoso, né? A gente vem aí também de alguns programas falando sobre essa questão do autocuidado, da pessoa, da autoestima elevada, né? O quanto isso é importante. Trabalhando na área da beleza, a gente sabe que, às vezes, tem muitas pessoas que esse cuidado acaba sendo mais superficial, né? Bastante. E, às vezes, você estando ali, junto, podendo dar uma palavra de carinho, às vezes, no momento que a pessoa está precisando, porque, às vezes, ela não vai lá só para isso, né? Não. Ela vai para conversar mesmo. Eu acredito que toda pessoa que entre num salão de beleza, ela vai para se cuidar. Mas como ela não tem essa possibilidade, ela deixa na mão de outra pessoa. Então, eu me sinto lisonjeada de poder dar esse carinho para a pessoa e fazer esse cuidado a ela, sabe? Para mim é muito importante. Com certeza, isso faz toda a diferença. Em todas essas profissões que você já passou, já tem essa bagagem aí. A psicologia acabou concluindo ou não? Ainda está... Não concluí, eu tive que dar uma parada, eu tranquei, né? E nessa psicologia eu conheci a terapia de grupos, que abrange mais pessoas para poder ajudar. Então, eu consigo pôr em prática uma ajuda coletiva, vamos dizer, né, desse grupo. E eu me dediquei mais aos idosos, né, que eu acho pessoas muito importantes para a gente. Particularmente também, sempre quando eu trabalhei na enfermagem, sempre gostei mais de trabalhar com idosos, né? Isso. Carmen, como é que é essa... Pelo jeito, a sua vida deve ser uma loucura, né? Porque microempresária, motorista de aplicativo, como é que é essa coisa do motorista de aplicativo? Como que surgiu isso? Motorista de aplicativo apareceu na minha vida para ajudar um amigo. Aí eu acabei emprestando o meu carro para ele poder andar com a vida dele, né? E aí eu falei assim, eu vou junto, porque eu indo junto eu consigo dar uma força a mais, e aí a gente foi, e eu acabei gostando, pelo fato de conhecer pessoas novas, histórias novas, posturas, né, diferentes dentro do meu carro.
bem interessante e acaba sendo viciante, além de me ajudar financeiramente também, né? Já é uma outra, dentro de tudo isso que você faz, a gente vê que o teu objetivo de estar com o outro, contribuir um pouquinho para a vida da outra pessoa, conversar, escutar a história, tudo faz parte, né? Desde Parte. sempre, então. Se você for pensar, tudo faz parte, porque você está entrando em contato com todos, né? Pessoas diferentes. Eu simplesmente abri um leque maior, né? Indo para um aplicativo, indo para esse grupo de idosos, né? Que me deram essa possibilidade. Agora parou, né? Por causa da pandemia. Sim. E tendo essa também possibilidade também do meu salão de beleza, né? Sim, claro. Até Tá tudo interligado, tudo gente. interligado. Você vê, são 3 profissões totalmente distintas, né? São diferentes, só que o objetivo dela é igual para é em comum, né? Em todas, né? O teu Sim. objetivo. É E a todas conversa elas e lidam com ajudar. outra pessoa, com os outra outros, pessoa. né? Eu já cheguei a parar o carro e desligar o aplicativo para poder conversar mais com a pessoa que estava ali dentro. Eu vi que ela sentia a necessidade de conversar, de debater algo, e assim eu vou ajudando, né? Mas não é fácil ser motorista de aplicativo. Para a mulher não é fácil, para homem não é fácil, né? Eu tenho os colegas de grupo, eu faço parte de 2 grupos, né? De motorista de aplicativo, e ali eu escuto muitas histórias, tanto de homens quanto de mulheres, né? E mais as minhas vivências também. Sim, eu imagino. Eu ia te perguntar como que é essa questão de estar ali em meio a uma profissão que a gente sabe logo que surgiu, né, mais voltada para o público masculino do que nunca, né? Enfim, porque motorista, enfim, é sempre ligado ao homem, né? Sim, sim. E aí você vem como mulher, você é uma mulher bonita, como é isso? Como que você consegue levar essas situações? Porque a gente sabe que tem a questão de assédio, tem questão de preconceito, várias coisas. Eu acho que vai muito da sua postura. Todo o trabalho depende muito da sua postura. Se eu chegar e for com uma roupa mais decotada, com uma saia mais que apareça a minha perna, e eu vou pegar um cliente, um passageiro homem, então eu já vou estar pondo uma postura dessa, para que venham me assediar, né? Mas não, eu mantenho ali. Normalmente, quando vem uma conversa a mais, assim, então eu tento direcionar para ele ver que não é por aquele lado, né? Mas também há as mulheres que preferem mulheres motoristas. Sim. Né? Por causa devem, com certeza, sofrer algum assédio com os motoristas, né, de aplicativo, não vou generalizar. Sim, claro. Né? Eu respeito muito meus colegas. Então, são situações assim, que mulheres preferem mulheres, né? E os homens, tem muitos que preferem as mulheres também. Não sei te dizer o porquê dos homens, né? Mas é difícil, não é fácil. Já passei por situações complicadas, mas a gente tem que saber sair. Sim, eu imagino. É como você falou, você se colocando, acho que em qualquer profissão ou em qualquer maneira de você lidar nessas situações assim de assédio, enfim, se você se colocar, né, pelo menos colocar uma barreira ali, ó, não é assim, né, a questão da roupa, enfim, a postura que você toma faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Como que você consegue conciliar essa loucura aí que é a sua vida? Hein? Como é que você se organiza? Porque, meu Deus. Olha, eu acho assim. Mãe também. Sou mãe também. Mãe também. Mãe tá. também. Né, tenho 2 filhos, um homem e uma mulher. Para mim são lindos também. Imagina. Mas o que eu faço, assim, o que eu penso, eu acordei, eu vou viver, sabe? Então, o que vem no meu dia, eu faço. Chego à noite, às vezes eu estou cansada, mas às vezes eu chego para o meu filho, vamos dar uma volta, vamos fazer alguma coisa, sabe? Ou eu fico ali na internet, fico lendo, vendo vídeo, essas coisas assim. Então, assim, eu sei que eu tenho que ir para o salão, eu tenho que fazer o meu aplicativo, eu fico lendo bastante sobre os meus idosos, né? Que eu falo que são meus idosos, né? E louca, assim, para voltar logo às atividades normais dos grupos também, né? Agora
Deve ter dado, não, deu uma É. parada, enfim. Então, vamos falar um pouco desse projeto de amor aí, porque eu falo, não tem como não chamar um projeto de amor, né? Como que surgiu esse seu trabalho com idosos, assim? Como que funciona? Como que você trabalha com eles? Assim, como eu falei desde pequena, eu sempre fui em asilos, né, em casas de repouso. E com a minha avó eu aprendi a ouvir histórias. E com essas histórias eu aprendi a viver e a ouvir, né, as pessoas. Tanto que hoje eu escuto muito os meus pais. Eu vou fazer alguma coisa, eu peço opinião para eles. Coisas que muitos jovens não querem saber, né? E aí eu fui para a psicologia. Lá eu conheci essa terapia de grupo. E aí eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com um grupo. E aí eu falei, é isso que eu quero. Porque ali foi... Depois eu até conversei com a coordenadora do grupo, se ela quisesse, eu poderia ir ali para fazer um trabalho com eles. E aí ela me pediu que fizesse para amor próprio, que respeitasse as amigas, que construísse uma amizade melhor, né, entre elas. Sim. E aí, ali, eu fui trabalhando isso, sabe? E também aprendo muito com elas. Ali já te foi despertado que, na verdade, já há tempo você sempre quis fazer, então, né? eu sempre valorizei muito a pessoa com idade. Coisas que muitos jovens de hoje em dia não valorizam, né? A pessoa que tem do lado ou a pessoa que está ali na frente, né, da sua casa. São valores também, né? Que hoje em dia a gente vê. São. Está aí a nossa psicóloga, que pode comentar, se for, né? Mas, assim, realmente, acho que também no mundo tão tecnológico que a gente vive, estão se perdendo muitas coisas, né? Eu Muitos acho que, valores. e que esse contato, né, com o outro, e aí, principalmente, a gente fala dos idosos, né? Porque eles acabam ficando de lado. Eles deixam muito de lado os idosos. Eu A imagino. sociedade deixa. Exatamente. Sabe, tem a China, né, dá muito valor, né, Sim. a cultura deles lá dá muito valor para o idoso, né? Eles têm muita sabedoria e tem muitos ensinamentos, né, com esse aprendizado do dia a dia deles. Eles não precisam de um diploma para te ajudar a viver melhor, né, para te passar ensinamentos, né? E no que é uma consiste pena esse isso. trabalho? Como que você trabalha com eles? Eu faço sempre, a gente faz atividades, tem vários tipos de atividades. Tem umas atividades que parecem até coisinha de criança, sabe? Tem uma até que falou, mas isso é coisa de criança, porque eu, né, fui trabalhar a coordenação com eles, fizemos roda, né, fizemos músicas, e aí ela falou, mas isso é coisa de criança. Eu disse, não, a gente também trabalha a criança, a coordenação. Exatamente. Então, assim, não é à toa. Porque às vezes também tem, não sei se você deve deparar com situações assim. Tem idosos que, tipo, não se sentem, né, assim, na idade que estão, acham que não tem dificuldades, né? Então, também isso deve ser difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Hoje, até eu conversei com uma moça, né, que eu falei para ela, hoje você está falando, eu me amo, a minha vida está assim, assim, assim. Deu assim, então você vai falar isso para mim aos seus 40 anos. E depois você me fala aos seus 50. Porque a gente percebe a mudança no corpo. Sim. Por mais que a mente não queira acompanhar isso, entende? Porque a mente vai acompanhar o quê? Vai levar o quê? A sabedoria e as vivências que nós temos. Exatamente. Né? Agora, a nossa pele, né, o nosso cabelo, o nosso corpo lá dentro, ele muda totalmente. Né? Por isso são nossas fases. Sim. Né? Então, são mudanças muito importantes. E aí você processar, entender isso, é né? muito difícil. Então, assim, é muito importante ter as pessoas por perto, né? Os filhos por perto, se tiver marido, parentes, amigos, é muito importante. E o mais incrível disso tudo, você pode ter quem for do teu lado, mas muitas vezes elas se sentem sozinhas. Sim, eu imagino. Se sentem solitárias, sabe? São muito. Esse mês aí veio também uma pessoa falar isso para mim. Assim, eu tenho meu filho comigo, mas eu me sinto sozinha, porque eu não tenho assim um companheiro. O meu filho, eu tenho responsabilidades e assim, mesmo que eu não tenha a responsabilidade de manter ele na vida,
eu tenho que dar um exemplo de vida, né? Ele não é... É uma responsabilidade para ela, né? Estar, Exatamente. Para a Então, pessoa. assim, não tem como ela manter aquilo. Então, é muito difícil para a pessoa aceitar, né, nessa idade, um filho tomar conta, né, ela depender. Sim, entende? a dependência. A dependência é muito difícil. Carmen, vamos dar boa noite aqui para a Ivanessa, porque eu sei que tem um público aí, lá de São Paulo, querendo ver a Carmen aí. Tem um público bem ativo aí, esperando a gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Gi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, você? Carmen, Boa Cíntia, noite. sejam Boa bem-vindas. noite, obrigada. Boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo, de todos os lugares do Brasil. Eu vou dando aqui o boa noite para a Rosângela, Modeste, a Márcia, a Mary Ellen, Isabete Alebrante. Um beijo, Isabete. Beijo. A Mara, a Jaqueline, um beijo, Jaque. Um beijo em toda a família, no Pedrinho, que está nos assistindo também. Eu imagino que ele está assistindo também. Um beijo, Pedrinho, mamãe te ama. Ao Martinho, a Eliege, a Regiane Alebrante, sempre está Família, todas né, as gente? A família terças-feiras. A Audiência. Sheila Passos, a Márcia. A Márcia está falando como é bom ter esse tempo e dar valores para tudo isso. E para o Gama Lindo também. Pessoas lindas. Parabéns, Gisele. Obrigada. A Regiane, entendo perfeitamente essas coisas de estar acompanhada e sozinha ao mesmo tempo. Mandar um abraço aqui para a Eliege e a Edneia. E para todos os que estão assistindo, e ainda falta fazer aquele comentário. Agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem fazer algum comentário sobre o nosso assunto aqui, fiquem bem à vontade, gente. Estamos aqui para isso, né? Cíntia, eu vou abrir lá para a Cíntia, que eu quero perguntar qual que é a sua opinião relacionada a essa questão dos idosos se sentirem tão sozinhos, né? Às vezes em meio a muitas pessoas ao redor, enfim. Sim. Boa noite, mais uma vez. Mas o que nós temos assim percebido nessa era tecnológica, né? Então as pessoas elas podem estar juntas, mas cada uma no seu mundinho virtual, que a gente tem percebido muito, né? Isso hoje. E dentro de toda essa tecnologia, muitas vezes os idosos não têm esse acesso, não sabem, não querem. É uma outra fase. Então, eles acabam ficando realmente de lado, né? E aquela questão que vocês comentaram agora, que a Carmen falou, que as pessoas, os idosos dizem, a gente pode estar com outras pessoas, mas a gente sente só, né? Sente sozinhos. Acho que justamente isso, assim, o tempo foi passando e esse princípio de família, de os avós, os pais estarem juntos, conversando, isso foi se perdendo com o tempo, né? Então, não só, eu diria, né, não só os idosos, mas muitas pessoas vêm, principalmente para o consultório, com essa queixa, né? Sim. Que sentem solidão porque, muitas vezes, a esposa, o esposo estão ali, mas cada um no seu celular, né? Enfim, os filhos estão no quarto fazendo outra coisa. Enfim, não tem mais, hoje em dia, para fazer essa liga, né, de novo. Acho que assim precisa de um grande investimento nessa área Uma da doação, família em né? si. Uma doação, né? De todo mundo ali, no caso. Exatamente. Precisa... Eu vejo também que a pandemia trouxe um pouco isso, né? Eu acho que quis dar aí um chacoalhão para a gente também, para alertar nesse sentido, né? Com certeza. A gente sabe que, né? Claro, tipo, atividades como a que você faz com os idosos agora se perdeu um pouco, né? Não tem como fazer, enfim. Né? Imagina como eles não estão. Porque eles tinham você ali como, né? Ela está ali, pelo menos temos ela para conversar, enfim. Elas têm uma conexão bem grande entre elas, esse grupo que eu tô, né? E a gente trabalha muito a amizade, então elas são bem íntegras e inteiras com todos. Como é que está sendo agora na pandemia? Vocês conversam em grupo de WhatsApp, essas coisas? Elas
sim, se comunicam, mas muitas não saem de casa. Muitos, os filhos também não deixam ter contato, sabe? Sim, As sim. que saem, tem várias que vão no salão e você vê que ficou muito traumatizante, vamos dizer, sabe? Ficar em casa, a filha cuidando ou o filho cuidando, né? E ela ser uma pessoa vaidosa, que eu acho muito interessante isso, né? Apesar de tudo, elas têm a vaidade, né, de se cuidar, de passar um batom, de arrumar o cabelo, um perfume, né, as unhas. E quando ela foi lá no meu salão e se arrumou toda, então assim, ela chegou de um jeito, toda cabisbaixa, sabe? E saiu deslumbrante. Você via sorriso, Ai, sabe? autoestima, né, gente? Autoestima é tudo. Então aquilo ali, eu percebi isso, que ela, assim, a filha prendendo, né, ou o filho prendendo, Sim. e ela querendo sair. E aí, quando ela sai Uma e se coisa, cuida, digamos, simples, né? A gente vê Sim. talvez como uma coisa assim, mas aquilo é grandioso demais para é aquela grandioso pessoa. demais. Então, com essa pandemia, veio essa parte. Mas, assim, nós, antigamente, a gente tinha muito o pai e a mãe, né? E os irmãos, a gente era conectado. Né? Não tinha essa era da informatização, Era mais unido, você era bem sentava, mais unido. almoçava, jantava todos na Sim. mesa, né? Essas coisas. Mas eu acredito que isso vá do valor que a pessoa quer passar para os seus filhos ou para a Sim. sua família. Entende? Então, assim, pode vir a informação, pode vir o que for, mas se você tem esse valor de unir a sua família e unir as pessoas, você vai fazer acontecer. Então, depende de você fazer a diferença. A pandemia veio, mas eu também vejo muitas pessoas que, mesmo com a pandemia, estão afastadas. Sim. Entram em surto, começam a jogar tudo pela janela, sabe? Começa a brigar dentro de casa, porque está acostumada a sair, a fugir dos problemas. Né? Fato. Então, então, é muito fácil, né? Você ter uma correria do dia a dia para colocar né, na frente dos problemas. Sim. Ter como desculpa, digamos. Exatamente. Entende? Então, depende de você querer se doar para unir a sua família e ter essa cultura, esse desenvolvimento de amor, né? E união. O que esse encontro com elas, são só mulheres? Mulheres, Só homens? mulheres. Ah, são só mulheres? Só mulheres. E qualquer faixa de idade? Vai dos 60 até jovens, 90. Né? Eu amo elas. Imagina. Eu as amo mesmo, sabe? Eu sou louca por elas. São pessoas assim que me dão muito exemplo de vida. Muitas já partiram, já foram para o plano, né, superior aí que eu digo. Uma até eu fui visitar esses dias lá para conversar um pouquinho com ela, né? Uhum. E legal. Sempre exemplo, sempre exemplo. O que tu mais aprende com elas, assim? Qual é o maior aprendizado? Porque sempre tem algo que a gente leva em comum, né? Numa reunião assim com várias mulheres ou com várias pessoas, alguma coisa. O que você ganha com tudo isso, assim? Eu ganho a alegria de saber que eu posso chegar na idade delas e tentar, pelo menos, ser feliz, sabe? Ter essa felicidade que elas passam para mim, sabe? Essa força de vontade, a firmeza, sabe? Mesmo tendo, às vezes, dificuldades para andar, dificuldades de escrever, que tem muitas que não escrevem, né? Mas elas estão ali firmes, sabe? Mesmo perdendo o filho, perdendo um esposo, sim, sabe? Elas não tiram um sorriso do rosto, a alegria de querer viver, sabe? E que muita gente, às vezes, com pouca dificuldade, já vai embora. Exatamente. E elas não, elas estão ali firmes. E são exemplo, para mim, são exemplo de vida. Você nota que deve ter, né, assim, os seus altos e baixos, né? Nem sempre elas estão super bem, uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Porque com todas, imagino que elas conversando com todas as situações que cada uma passa, né, nem sempre a gente consegue ficar bem todos os dias, né? Não, não fica. Tem muitas que às vezes você vai, elas ficam no canto. Nota-se muito abandono? Não, nesse grupo não tem abandono. Tem muito acolhimento, sabe, dos filhos, de parentes, principalmente das amizades ali, elas são muito unidas, sabe? Quando eu ia nos asilos também eu via união entre elas, né? É porque a gente fala, quando fala com um idoso assim nesse sentido, né?
sempre tem essa questão do abandono, né? Que é Tem. algo... nossa, eu chego a me arrepiar. Eu não posso nem pensar em algo assim, sabe? É. Algo que, tipo, me revolta um pouco, assim. Tem filhos que, por causa da esposa, deixam a Sim, mãe. eu conheço várias Né? histórias. Teve mãe que teve AVC, aí ela recebia um fisioterapeuta em casa e a esposa não achava bom. E ela ia para o meu salão em desespero, Nossa. sabe? Ela chorava, ela não gostava, ela não estava bem ali. E um certo dia ela entrou no meu salão toda feliz, e falou assim para mim: Carmen, eu consegui o que eu queria. O meu filho veio e me levou para uma casa de repouso. Olha. Então, eu estou feliz. Eu fui visitá-la umas 2, 3 vezes. Ela estava bem, mas não vou falar para você que eu fiquei feliz de ver aquilo ali. Não é a mesma Não é. coisa, né? Por mais que ela se sentisse bem, né? Então, eu ia lá para poder cuidar dela, né? Uhum. Mas é muito triste isso. O abandono. Vou chamar a Ivanessa porque temos comentários. Ivanessa? Tem uns comentários aqui. A Andréia Fabiana, ela está falando que a Carmen é cabeleireira e amiga. É uma mulher guerreira, de muito valor. Está sempre batalhando, sempre para frente, correndo atrás dos seus objetivos. Ela é uma guerreira. Um beijo, Andréia. Obrigada, Andréia. Um beijão para tua mãe também. A Edneia também está comentando que ela também, quando mudou para Tijucas, ela se sentiu muito sozinha. Exatamente isso que vocês estão comentando. E o esposo trabalhava de dia e ficava complicado ela ficar com a filha sozinha. Então, eles passaram momentos muito difíceis, mas que passaram, e logo vai passar. Vai passar com toda certeza. Passa. Olha, estamos aí. Precisar, estamos aqui. A Natália Dupont está perguntando: boa noite. Carmen, o que você notou de diferente nas atitudes e no psicológico dos idosos depois dos encontros em grupo? Um beijo, filha. É uma filha coruja. Muitos elogios para a mamãe dela. O que eu notei foi que, quando eu cheguei, elas tinham uma certa ideia uma das outras, né? E depois, com as atividades, elas conseguiram ver a sua amiga, né, com outro olhar, né, para entender as situações que cada uma passa, né, tentar se pôr no lugar da outra. Foi o que eu trabalhei e eu vi que eu consegui isso. Muitas mudaram as atitudes ali, que deu para ver explicitamente tudo, a mudança de cada uma. Eu fiquei muito feliz porque foi mudanças altamente positivas. Muito bom mesmo. Acho que é isso. Aqui mandar um abraço aqui para Recife, e tem muitas pessoas entrando aqui. Boa noite, Pernambuco está chegando, que mulheres lindas e guerreiras. Opa, Pernambuco. Um abraço, Ivanilce. Um beijão para a nossa audiência aí de Pernambuco, Manaus, Recife. Isso aí. A Márcia está comentando aqui: eu amo ver eles felizes. Falando da situação de toda a família. É muito bom ver a felicidade deles, o sorriso deles, ver que eles estão assim íntegros, não em pedaços, porque muitas vezes eles dão um sorriso só para agradar ou para dizer que estão bem, mas não estão bem. São coisas bem ilusórias, porque às vezes depende de estar na casa de um filho ou de um parente. É isso. Mais alguém, Vanessa? Não? Obrigada, Vanessa. Eu acho que o que eu vejo assim, uma dificuldade maior nesse sentido, não sei se isso é cultural, enfim, mas eu noto essa questão do depender do outro, né? Isso deve ser muito difícil para eles. É muito difícil. É muito difícil. Em todos os sentidos, né? Porque a gente cria filho, a gente tem essa ideia. Quando eu chegar numa certa idade, meus filhos vão cuidar de mim se eu precisar. E aí você se vê nessa situação, você vê que é ruim. Você ser cuidada, ter que ser bem cuidadosa com atitudes que você tem dentro, às vezes, da casa, ou até mesmo da sua casa. Você começa a agir para agradar o outro, para não se estressar, ou para não se sentir chateada, sabe? Mas também há o inverso,
que às vezes a gente cuida de um filho para um filho cuidar da gente, mas chega na idade adulta, a gente acaba cuidando deles, Sim. né? Não assim de dependência financeira, nada, mas às vezes por doença, a maioria por doença, né? Que eu não estou bem, meu filho está cuidando de mim. Daqui a pouco você vê o seu filho nessa posição e você vê assim, meu Deus do céu, né? Eu estava tão ruim, meu filho cuidando de mim, agora eu que tenho que cuidar dele ainda, né? Ou seja, fica aquela coisa, quando eu ficar velha, parece que é algo assim, bem distante. Tá, daí chega aquela situação, aí você vai de encontro a uma situação diferente do que você imaginou. contraditório. É, totalmente o contrário. Totalmente ao contrário. Aí você tem que lidar com essa situação que seja ser uma coisa nova, né? Exatamente. Exato. E eu sempre eu tenho isso para mim, né? Me colocar no lugar da outra pessoa naquela situação. Então, eu conheço de amigas e pessoas que achavam que não tinham como cuidar, como ter junto, e aí colocam num asilo, pelo simples fato de tipo, eu não vou dar conta, né? Nem tenta, ou nem para pensar, bom, vamos ver, né? Quem sabe tem uma outra opção. Enfim, eu nunca faria, mas eu conheço muitas pessoas que fazem. Os motivos são de cada um, claro, né? Sim. Tem várias situações, né? Eu jamais colocaria minha mãe num asilo, mas eu não sei a situação que eu posso passar no futuro. Exato, exatamente. Entende? Porque assim, eu posso estar sozinha, não ter irmãos, não ter ninguém para me ajudar com aquilo, e eu ter que trabalhar e ter que colocar a comida na mesa, porque minha mãe ou meu pai não vão poder me ajudar mais. Sim. Então, eu tenho que, o quê? Ou arrumar alguém que me ajude, uma cuidadora de idosos, que eu acho importantíssima, um papel desse, né? Vem crescendo, né? Vem Cada dia crescendo, mais. porque há muitos filhos, por causa disso que eu estou te falando, às vezes tem que trabalhar, tem que Sim. fazer as coisas, então é preferível pagar A alguém gente tem que que faça até isso. ter cuidado para não criticar nesse sentido, porque você não está dentro da situação para Não, saber, né? Exatamente. Né? Então, às vezes, muitas vezes, faz bem ir para uma casa ou ter alguém que cuide, mas Sim. nunca perder o vínculo. O Sabe? estar junto, né? Simplesmente ir lá despejar um pai, uma mãe, né, um idoso, vamos dizer, numa casa de repouso, é diferente de você pôr lá e ainda dar atenção a eles. Sim. Entende? Porque eles têm que se sentir importantes. Faz toda a diferença, principalmente para essa pessoa que está Sim. lá, né? Muitas vezes eles acham que, tá idoso, vamos deixar de lado. Deixa que já viveu o que tinha que viver. Não. E ouve-se muito isso. Carmen, qual a mensagem que você deixaria para uma pessoa que tem, né, o seu parente que é idoso, está junto dentro da própria casa, ou está tendo que cuidar? Porque, assim, exige-se muita paciência também, né, da outra pessoa, de quem está junto, está cuidando. Porque, às vezes, em situações como o Alzheimer, né, diz que o início é muito difícil, até difícil. os familiares entender, a pessoa, né, não consegue entender o que está acontecendo. Não tem paciência. Exatamente. Eles Qual é não a sua têm mensagem para essas pessoas que... Esse assunto é muito vasto dos idosos. Exatamente. Né? Mas, querendo conversar, estamos aí. Valorize o idoso que tem perto de você. Pode não ser tua mãe, tua avó, mas pode ser a tua tia ou simplesmente uma amiga, né, que tem alguma idosa perto. Então, valorize, sente e converse. Vocês vão aprender muito. Apenas uma conversa já pode mudar tudo, né? Já. Mas valorize, não deixe isso ir embora, sabe? Porque depois que vai, não adianta você querer saber da história daquela pessoa ou aprender alguma coisa. Então, dê Exatamente. valor a um idoso. Respeite, porque eles têm muita sabedoria para passar para a gente. Com certeza. Eu, assim, como você falou, esse assunto renderia muitas coisas. Assim, a gente poderia falar especificamente de várias situações. Nosso tempo já está acabando. Eu queria muito trazer você aqui para você realmente assim contar essa mulher incrível que você faz. Obrigada. Realmente a diferença, né, na vida de outras pessoas. Não é apenas uma profissional em uma área só, preocupada só com aquilo e fazer bem aquilo, não. Você está, em todas as áreas que você está se preocupando com o outro. Eu acho Sim. isso maravilhoso. Eu acho
que não tem preço, né? O que você faz quando você se coloca no lugar do outro. Não tem. Quero te parabenizar Obrigada. por essa mulher linda e incrível que você é, grandiosa, dessa luz maravilhosa, que você possa ter muita saúde e sempre bem acompanhada, com boas energias, para chegar perto dessas pessoas e fazer a diferença. Qualquer pessoa que chegar até você, não somente os idosos, né? Porque eu sei que você tem encontro com várias pessoas. E, particularmente, eu conheço muitas pessoas que conhecem a Carmen e sempre falam muito bem dela nesse sentido. Então, maravilhoso ter você aqui e Obrigada. ver como o seu coração é grande. Muito obrigada por abrilhantar a nossa noite, né? Obrigada, que isso. Eu ainda tenho muito para fazer. Então, olha aí. Jovem, é isso aí. Obrigada pela oportunidade também. Nós que agradecemos. Carmen, passe para o pessoal aí as tuas redes sociais, para as pessoas, quem está lá em casa, quer conversar, quer, né, conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho com os idosos, enfim, o salão, Uber, e é isso, né, gente? Ela pode fazer um monte de coisa, pode ajudar você em várias coisas. Posso. Eu também sei instalar chuveiro. Olha! Ótimo. Então, eu tenho Carmen Hair Designer, né? Tenho Lúcia D _ 48. Tenho o meu e-mail também, né? Que é Carmen com M de Maria no final, Lúcia D de dado @hotmail.com. E tenho o Face também, tá? Que é Carmen Lúcia Mendonça. Deixa eu ter o contato, porque como também tem a questão do Uber, né? Às vezes tem Meu mulheres. contato é 48996543446. Querendo conversar também? Estamos aí, né? Estamos aí. Muito Obrigada. obrigada, Carmen, mais uma vez. Obrigada também. Tá? Fica com Deus. Gente, vocês viram que história incrível da Carmen, né? Eu, assim, desde que conheci ela, eu queria contar para vocês, mostrar para vocês, só um pouquinho, que o diretor está... Calma, aqui, vou ficar aqui. Mostrar para vocês aí a mulher incrível que ela é. Muita coisa ela tem para mostrar para a gente, né, para contar. Se você aí gostou de conhecer a história dela, tem algum parente, amigo, convive com algum idoso e queira conversar com a Carmen, entre em contato nas redes sociais dela, também através do programa, a gente faz essa ponte aí. Gente, muito obrigada mesmo, Carmen. Foi ótimo. Gente, vamos agora falar sobre os nossos patrocinadores, nossos parceiros, colaboradores do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez e sempre, abrilhantando o nosso programa, vocês, nossos parceiros e patrocinadores. A Decore Pronto, né, que, como vocês sabem, nos presenteou com essa verdadeira joia, que é esse quadro, o nosso cenário lindo. Ele é muito lindo, né, gente? Muito obrigada, Decore Pronto, pela sua parceria de sempre, né? Também a Lise, dos papéis de parede, ela que também está aí com uma promoção. Na verdade, você faz um orçamento e ganha a aplicação do papel de parede gratuita. Válido só para a audiência aqui do programa Muito Mais Bela. Agradecer a nossa parceira, assistente de palco, que trabalha também com alongamento de cílios, aí Vanessa Moraes. Segue a Vanessa lá nas redes sociais e conheça um pouco mais do trabalho dela, que é incrível. E também a nossa fotógrafa oficial, a Valéria, ela que faz os cliques aqui das nossas convidadas, os bastidores do programa. Amanhã tem fotos aí, a responsável das nossas fotos é a Valéria Monteiro. Conheça também o trabalho dela, que ela faz ensaios de todos os tipos aí. Então, conheça lá, Valéria Monteiro. Agradecer também a Fran, que ela é responsável pelo alongamento, né, das minhas unhas. E a Fran tem um desconto super especial para você que que está aqui assistindo o nosso programa. Manda um recadinho para a Fran, fala que você viu a propaganda aqui no programa e tem um desconto aí para você, hein? Beijo, Fran, muito obrigada. Gente, vocês viram a minha make de hoje? Um espetáculo. Espetáculo. Sou apaixonada. A responsável pela minha make é a Ana Matos. A Ana, que é uma fofa, uma profissional excelente no que faz. Vocês precisam conhecer o trabalho dela. Ela trabalha também com maquiagens artísticas. Então, aí, Ana Matos, segue na rede social, que vocês vão se encantar com o trabalho dela. E responsável pela produção, né?
Hoje ela fez uma trança que ficou muito linda, que é a Tati. A Tati lá do Salão de Beleza da Tati, sempre arrasando aí na produção, né, Tati? Um beijão para você e obrigada aí pelo carinho de sempre, pela sua dedicação e pela nossa parceria. A Lu Acessórios, vocês gostaram do meu brinco? É claro que é lá da Lu. Acessórios, a pulseira, o brinco. Olha que lindo o meu brinco, gente. Lu, um beijo e muito obrigada pela sua parceria. Joaninhas, foca na sandália. Foca na sandália. Gente, a minha sandália, essa sandália é super confortável. Vocês viram um saltinho, ó, ótimo para nós mulheres que gostamos de um salto, mas que não é muito alto, né? Não é tão cansativo. Taylor Calçados, a Taylor Calçados é a nossa parceira aqui, a Marta. Obrigada, Joninhas. É a Marta, lá do Rio de Janeiro, ela que sempre está mandando aí 1 ou 2 pares aí para a gente mostrar aqui no programa. Muito obrigada, Marta, pela sua parceria. Taylor Calçados, gente, corre lá no Instagram. A Clínica Virtuosa, responsável aí pelos procedimentos estéticos, né? O projeto Verão da Gi, o negócio está seguindo, gente, está seguindo. Não sei se vai continuar até o verão, mas está indo. Então, Clínica Virtuosa aqui da Palhoça, nossa patrocinadora oficial, agradecer aí, né, essa parceria e também os cuidados, né, da pessoa aqui. Estamos lá. Essa semana eu estou lá. Dog Lovers, Pet Shop. Final do ano chegando, você vai viajar, né? E vai deixar onde, São Cãozinho? Então, Dog Lovers, Pet Shop, lá tem hotel para cachorro, creche, pet shop, ração, lá tem de tudo, gente. Então, banhitosa. Então, segue lá nas redes sociais, Dog Lovers, Pet Shop, que é o nosso parceiraço aí do programa também. Pousada Vila dos Butiás, vocês viram aí na rede social do programa, que nós lançamos um vídeo lá para vocês conhecerem melhor aí a Pousada Vila dos Butiás, que fica lá na cidade de Urubici. Vai passear na serra, conhecer as lindezas aí da serra, fica hospedada na Pousada Vila dos Butiás, que a Juliana e o Padilha vão receber vocês com muito carinho. Então, gente, também quero passar para vocês a minha agenda de atendimentos, tá? Lembrando que está aberta a agenda de atendimentos para dezembro, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, de 3 a 9 de dezembro, Rio Grande do Sul, 17 a 21. A agenda já está quase cheia, tá? São poucos dias, então vai ser apertadinho, final do ano, sabe como é. Não agendou o seu horário? Corre lá no meu Instagram, @GiséliaLebrante, e agenda o seu horário. Essa semana, quarta-feira, amanhã e sábado, atendimentos no Salão de Beleza da Tati, lá no bairro Carianos. Dia 27 agora, de novembro, em São José, no Salão da Pamela Ramos. E também dia 19, na semana que vem, atendimentos no TSN Salão de Beleza aqui de Palhoça. Então, você que é de Palhoça, dia 19, São José, dia 27, e no Carianos, amanhã, quarta-feira e sábado. Tá? Não agendou seu horário, então pode chamar lá no WhatsApp, que a gente agenda. E também, lembrando que para você que quer entrar na área da beleza aí, né, trabalhar com design de sobrancelhas, micropigmentação, é uma área que está crescendo muito, cada dia mais. Ter o seu próprio negócio, ser independente, né, financeiramente, aí está aberta a agenda de cursos. Então, se você quer ingressar nessa área, só me chamar que eu passo tudo bem explicadinho para vocês, tá bom? É isso, gente. Agradecer todos vocês, nossos parceiros. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a equipe da TV Pedra Branca, né, gente? Eles são demais, ó. Obrigada, gente. Vamos, então, agora chamar a nossa próxima convidada. Estamos entrando aí, né, novembro, já entramos em novembro. Novembro é um mês de conscientização ao na luta contra o câncer de próstata. E entrando um pouco nesse ritmo aí do cuidado do homem, né, gente? A gente sabe que o homem, ele tem uma dificuldade mais para se cuidar, né? Hoje nós vamos conversar com uma neuropsicóloga para entender um pouquinho por que o homem tem tanta dificuldade de buscar ajuda, né? Afinal, eles também precisam. Então, nós vamos conversar com ela, Cíntia Reis, ela que é neuropsicóloga e psicoterapeuta. Vamos conversar sobre a saúde do homem. Boa noite, Cíntia. Boa noite, seja bem-vinda.
Obrigada. Boa Fica à noite. vontade, fica à vontade. Gente, e lá já está ela no outro palco. Saiu correndo daqui, já foi para outro palco. A Carmen. Carmen, fica à vontade, tá? Interagir com a obrigada. gente aí. Quiser falar, Pode deixar. dar sua opinião aí sobre o assunto que a gente vai falar aqui com a Cíntia, fica à vontade. Tá bom. Cíntia, boa noite. Boa noite. Muito Quero bem-vinda. agradecer o Fica à convite. Tá, obrigada. Porque para mim, de fato, assim, é uma alegria estar aqui com vocês. Ai, que bom. Espero poder ajudar, né, com as minhas colocações. Com certeza, com certeza. Cíntia, que é também, você, na verdade, a tua especialidade é também a pediatria, né? Você também Eu trabalha... trabalho, atualmente, eu trabalho mais com infanto-juvenil, Uhum. em função até da neuropsicologia, pelas avaliações, reabilitação, a gente acaba entrando mais na área da infância, assim, né? Mais focado. Mas a neuropsicologia também trabalha com adultos e idosos, Uhum. né? Eu me especializei mais nessa área. Uhum. Conta pra gente como que a tua formação, como que começou esse trabalho na psicologia, como foi ingressar. Certo. Eu, no ano de 2000, eu decidi que eu queria ser psicóloga. Então, em 2001, eu iniciei o meu curso e me formei em 2010. Então, há 10 anos, 11 eu conto, porque teve mais o tempo do estágio, né? Que eu trabalhei 1 ano. Então, 11 anos como psicoterapeuta, e nesse tempo eu atendi crianças, atendi adolescentes, adultos, né? Enfim. E há 2 anos, aproximadamente, eu tenho feito esse trabalho mais voltado para a neuropsicologia. Psicoterapia também você trabalha, né? Psicoterapia. Também dentro da... Faço psicoterapia com crianças, adolescentes e adultos também. Show. É Também, uma época, atendi casais. E ainda até atendo. Hoje, eu não tenho, né, assim, no consultório, mas eu já atendi casais também, porque eu sou do Rio Grande do Sul. Uhum. Ó, vocês viram, gente? Não dá, né? Não dá. Gaúcha. Gaúcho, E só podia. faz 2 anos, está fazendo agora, em novembro, que nós nos mudamos para cá. Então, aqui, assim, o meu público tem sido um pouco diferente, né? Acho que cada local, cada demanda, né? Enfim. Sempre tem, né? Tem uma tendência, na verdade, né? Sim. E, Cíntia, Novembro Azul, né? Nós temos que também falar sobre o homem, né? O homem também precisa de cuidado. Como é que está sendo? Como é que você vê essa questão do homem buscar ajuda? Qual é a dificuldade que ele tem? Por que a gente não vê muito, né? Como é que você vê na tua atuação, na tua área de atuação, a busca do homem pelo cuidado? Ou pela dificuldade, ou enfim. Sim, acredito que o homem tem essa resistência maior, né, do que a mulher, por uma questão até cultural, né? O homem foi criado para ser forte, para dar conta de tudo, para ser o masculino mesmo, assim, né? De dar conta, de trabalhar, enfim. Então, muitas vezes o que acontece é que os homens têm que trabalhar, não tem tempo, tem medo de se abrir, tem receio de, enfim, falar das suas fragilidades, diferente da mulher, tem vergonha. A mulher tem muito mais isso, assim, né? Até mesmo as mães, por exemplo, estão mais presentes nos consultórios, em geral, do que os pais, em função disso, né? Porque os pais têm uma demanda um pouco diferente. Então, para o homem, esse cuidado é sempre em segundo plano, parece, assim, né? Último, né? Tipo, quase o último plano, quase, no na caso. verdade, segundo não. Acho que o último Né? mesmo. Então, assim, quando a coisa já está feia, eles recorrem, né? Então, eu achei bem interessante, até por ser um programa para mulheres, né? Muito mais bela, abordar esse assunto, porque o que acontece? Geralmente, as mulheres marcam as consultas dos seus maridos. Né? Porque a gente queria fazer... o objetivo era esse mesmo, porque a gente sabe que se não é a mulher levar, não vai, sabe? E a gente sabe que
por trás daquela coisa do masculino, aquela coisa da força, do estar sempre ali, existem, né, situações que levam o homem a ficar deprimido, né, a se oprimir. certeza. Várias situações que possam colocar ele para baixo também. Só que, tudo bem, a gente não vê que eles não, né, não colocam para fora, não falam, que nem a mulher, eu estou triste mesmo, ou tipo, já dá para ver na cara que não está legal, né? O homem não tem isso. Então, eu queria trazer essa conversa, porque faz parte do universo feminino também, né? Com certeza. Com certeza. Os homens têm muito essa ideia de que eles não podem demonstrar fragilidade, que eles não podem demonstrar a fraqueza, né? E isso é uma ideia errônea, né? Não é disfuncional, porque os homens precisam sim de ajuda também, precisam olhar para si, né? Precisam desse tempo de cuidado, que é muito importante, até para poder cuidar bem da sua família. Né? Então, o Novembro Azul ele vem com essa proposta assim, de prevenção, né? Não de trabalhar na causa. Claro, vai ter que trabalhar na causa muitas vezes, mas a prevenção para que não aconteça algo, né, pior, é a ideia. Né? Então, assim, por que esperar? Falando até, né, exatamente do câncer de próstata. Sim, Né, exatamente. que é o Novembro Azul, acho que nasceu por conta disso, É, né, dessa hoje em dia maior tem dificuldade. conscientização para vários, né? Mas novembro Sim. já veio, acho que até por ser depois do Outubro Do Rosa, Outubro né? Rosa, é. Então, essa ideia, né, de o homem, todos os homens precisam fazer, né, depois de certa idade, não só o exame laboratorial lá, mas o exame físico também, que é o toque, o famoso, né, o exame do Que é a dedo, maior que eles dificuldade, né? odeiam, a maioria, a grande maioria, né, não tolera esse assunto. Mas é a questão do preconceito, né? É uma coisa. Exatamente. Não uma adianta, questão de é o Porque preconceito. isso não diz respeito à masculinidade, isso não diz respeito à sexualidade. Isso está falando de saúde. É Exatamente. sobre saúde. É uma glândula que tem no nosso corpo, assim como a tireoide, assim como a hipófise, que são glândulas, e elas podem ter problema. E para saber se elas têm problema, precisa do exame. Né? Então, o exame mais, como que fala assim, o exame mais certo, mais eficiente é o toque. Né? Então, homens, por favor, abandonem essa ideia de que vocês vão ser menos homens, né? Se imagina. fizerem esse exame, porque é muito importante e isso é trabalhar na prevenção. Não esperem ter sintomas para fazer o exame, né? Venham já se prevenindo ano a ano, porque é um exame anual, né? Assim como a Sim, é a mamografia mesma é anual. Então, tenham esse cuidado, por favor, para não precisar depois, né, ter o dano. Você vê, é muito mais, a gente ouve-se muito mais falar da prevenção da mulher, né? Sim. Por isso também a gente queria abordar esse assunto, porque tem que ser chamado isso, tem que falar mais, né? Para deixar o homem mais tranquilo, para ele entender e ver que aquilo é uma coisa comum. A mulher vai lá, faz a mamografia, amassa a mama, tudo acontece, né? Isso também é constrangedor, né? Vai no ginecologista, enfim, né? Hoje em dia, o homem, se não for puxar, né, pelo cabelo e levar, o homem, né, no caso, a mulher tem que levar, não vai. Por eles, é difícil o homem ir por vontade própria. A ter cuidado. É verdade. Você nota que homens, existe um incentivo de outros homens para buscar uma ajuda ou para ir? Não Difícil. existe. Não existe. Pois é. O incentivo vem muito mais das mulheres para os homens, né? Seja filha, seja esposa, Exatamente. enfim, do que os próprios homens. E isso até motivo, é assunto de chacota entre eles, né? Exatamente. E eles fazem piada, É. eles não... Enfim, o assunto é meio deixado assim na brincadeira. Né? Eles não levam muito a sério isso. Eu digo, às vezes até pode procurar, pode ir atrás, buscar, enfim, mas não fala para ninguém. Às vezes nem a mulher sabe que ele foi no médico. Ninguém sabe, é verdade. Porque é vergonhoso. Exatamente. Mas não é vergonhoso, não é Mas é a vergonhoso, questão do porque é machismo, saúde. né? Exatamente. Gente, isso não interfere na masculinidade.
né? Acho que tem essa questão cultural do machismo, Sim, sim, que envolve, com certeza. né? Mas é uma questão de saúde, né? É uma questão de saúde. É muito importante essa conscientização. Os homens precisam se conscientizar. E muito legal eu achei também, né? Voltando um pouquinho nisso, porque sempre se fala muito nas mulheres, enfim, como tudo, né? As mulheres estão mais em pauta até por se exporem mais. Né, do Porque que os acaba, homens. igual outro dia estávamos falando sobre violência doméstica, né? Existem homens que sofrem violência. Existem homens que sofrem violência, por mais que vocês achem que não tem, eu conheço no mínimo uns 3. Sim. Sim. Então, né, houve-se, tem conscientização disso, daquilo, aquele outra mulher, mas existe aquele homem lá que sofreu a violência, e daí, né? Sim, por exemplo, Então, o relacionamento abusivo, né? Que a maioria das pessoas entende, né? Que relacionamento abusivo é o homem que o homem é Isso, o abusador. Geralmente o homem é o abusador. Mas nem sempre o homem é o abusador. Muitas vezes a mulher abusa emocionalmente, psicologicamente do homem, deixando ele numa situação muitas vezes, enfim, de insegurança, de instabilidade emocional, mas aí é difícil para eles até de assumirem que estão num relacionamento abusivo, porque como eu, homem, estou sofrendo abuso de uma mulher. Acho que talvez até por isso não denuncia, não acontece essas situações como a mulher, né? Que a mulher acaba denunciando, enfim. Exatamente, exatamente. Então, isso eu acredito, assim, que realmente seja muito mais cultural, né, essa questão toda. Por isso, a conscientização ela é muito importante, né? É por isso que a gente achou tão importante falar sobre. Então, é necessário falar, o intuito do programa é esse mesmo, conscientizar, levar informação, mostrar para o homem também que ele não está sozinho, né? Que existem profissionais que você pode procurar se você está passando por alguma situação. E perder a vergonha, né? Perder aquela coisa do tipo, eu não posso, eu não posso ficar desse jeito, eu não estou sofrendo isso, aquilo. Né? Como que você acha que as mulheres poderiam ajudar os homens a se sentirem mais à vontade para poder buscar ajuda, tanto psicologicamente, como a questão de saúde, enfim? Sim, acho que as mulheres podem ir muito ajudar os homens conversando, né? Acho que o homem não gosta muito de conversar, também tem isso, né? Depende. Depende mesmo. Mas a maioria não gosta muito, né? Pelo menos é o que eu tenho percebido, assim, né? Então, mas as famosas DRs, né? Que os homens odeiam. Isso. Mas, assim, conversar, perguntar, assim, abrir um espaço para isso é muito importante, né? Os casais conversarem sobre, os homens terem essa oportunidade de falar o que eles sentem, como eles estão vendo as coisas, como eles estão sentindo as coisas. Isso é muito importante, porque o homem chega do trabalho, às vezes chega cansado, não quer muito conversar, ou quer mais ficar quietinho ali na caixinha do nada, que eles amam, né, essa caixinha. Mas muitas vezes eles têm alguma situação muito importante, alguma angústia importante que não está sendo dito, não está sendo visto, e aí eles vão calando aquela situação. Isso faz até mal à saúde, né? Com certeza. Infarto e porque várias situações que podem acontecer. Em algum lugar isso vai aparecer. Sim. Ou na saúde física, ou até mesmo numa crise de ansiedade, ou, enfim, numa crise de depressão, numa estafa mental, né, que pode acontecer também. Então, acho que esse espaço de escuta em casa, essa abertura é muito importante para os homens se sentirem mais abertos, assim, né? Acho que mais à vontade para mais falar, à vontade, né? Porque mais à vontade. É claro, né? É uma coisa que vai é difícil para eles, porque tem essa questão do preconceito. Às vezes, até conversar com amigos. Existem homens, assim, até que conheço, que a gente vê, que eles conseguem conversar sobre coisas relevantes para os dois, né?
sobre ou são amigos de muitos anos de infância, né? Ou é uma pessoa que pensa igual ou outro e daí realmente dá para sentar e conversar. Pô, cara, não, mas às vezes eu sinto isso, aquilo, tu também sente. Às vezes é comum com o outro, né? É uma coisa para a gente é muito comum, né? Agora, para o homem, não. Tipo, nós temos um salão de beleza que a gente pode ir, né, Carmen? Ir lá conversar. Agora, o É homem não verdade. tem. Hoje em dia até tem as barbearias que estão, né, trazendo também essa coisa. Mas ainda nota-se muito Mas para um essa... público mais jovem, né? Assim, Exato, as barberias. essa Porque os trava. mais antigos, eles não... Sim, os homens difícil. mais velhos, eles não estão ainda É. se adaptando às barbearias. Né? Exatamente, exatamente. Você nota que existe essa dificuldade de dividir a intimidade, né? Com outro homem. Ou até com a mulher, quer falar sobre coisas. Ou o homem quer falar com um amigo sobre coisas que acontecem com o casal, né? Você nota que tem essa dificuldade entre eles, assim? Noto que sim. Alguns não tem muito, né? Assim, eu, por exemplo, um exemplo bem pessoal, né? O meu marido, que provavelmente está assistindo, ele não tem dificuldade para falar. Assim, ele conversa bastante, conversa sobre o que sente, então, mas geralmente os homens têm essa dificuldade, sim, de expor a sua intimidade, de expor qualquer tipo de fragilidade. Aquela questão do sempre eu tenho que estar bem. Exatamente. Exatamente. Então, essa questão de intimidade, assim, acho que parte, né, para os casais, para os casados, né, parte geralmente muito mais da mulher do que do homem, né, para falar sobre suas intimidades. Agora, um homem abordar esse assunto com outro homem É difícil. é difícil. Muito Existe, difícil. sabe? Eu conheço alguns homens que têm essa liberdade, esse desprendimento, né? Isso é tão importante para eles. Você vê que a pessoa se sente melhor, né? Depois que pode trocar uma ideia, porque às vezes ele acha que tem uma dificuldade com ele, sei lá, íntima ou enfim que seja, e o outro amigo também passa pelo mesmo momento, né? Exatamente. Isso já deixa, né, o homem ali mais à vontade para trocar uma ideia sobre. Sim, aprender com as experiências, né, uns dos outros. Isso seria bastante enriquecedor. Afinal, buscar ajuda também é saúde, né? Com Faz certeza. parte. Com Faz certeza. parte. No teu consultório, você disse que você atende agora mais crianças, né, adolescentes, mas casais, assim, com certeza a mulher que leva. Geralmente a mulher que leva. Geralmente. E existe uma resistência até iniciar. Depois que eles conseguem entender que aquele espaço é deles também, aí fica bem legal. Mas, no início, assim, eles vão mais por obrigação. Tipo, ou vai para terapia ou não quero mais conversa. Isso é frescura, né? Então, eles acabam, assim, os homens que eu já atendi, como casal ou como individual mesmo, eles tiveram assim uma boa aderência ao tratamento, né? Então, que é bom. Mas alguns marcam, vão uma primeira sessão e não vão mais, assim. E na conversa com o casal, você nota que eles ficam ali. A mulher fala. O homem até se abrir demora. Não, até que isso, quando eles sentem assim, justamente essa escuta terapêutica, eles por ter tanta ânsia e necessidade e tanta coisa acumulada, eles acabam falando bastante. Olha, que bom. Acabam falando bastante. Então, quanto isso, assim, às vezes eu preciso, claro, pedir para falar, né, perguntar, enfim, como é da terapia, né, normalmente. Mas, geralmente, eles têm essa abertura, sim. Até por saber que ali é um espaço sigiloso, né? E eles vão poder falar o que eles sentem sem julgamento. Você não está ali para julgar, né? Exato. Até você se colocar como profissional nesse sentido é algo que dá mais segurança, né? Exatamente. Porque, não, para ela eu vou poder falar, não vai contar para ninguém. Exatamente, é bem isso. E aí isso traz essa segurança, né? De que
Eu não vou pensar que eles são menos homens por estarem ali falando das suas Exatamente. dores, né? Porque homem também tem dor. Com toda Tem dor certeza. física e dor na alma, e precisa tratar. Também tem problemas emocionais que precisam tratar. O que a gente pode falar para esses homens aí? Espero que tenha muitos homens nos assistindo, hein, gente? Para esses homens aí, para eles se conscientizarem que eles precisam buscar ajuda, né? Tirar esse tabu que eles não podem, ou que eles precisam resolver um problema psicológico na alma, suas angústias. Porque, assim, hoje em dia está na moda não, são problemas, né, que existem, claro, a crise da ansiedade, né, mas conheço homens que têm a crise de ansiedade, assim, fortíssimas, que passam mal, que muitas vezes vão até parar em um hospital e tal. Essa ansiedade, a gente ouve falar muito a mulher é ansiosa, a mulher é isso, é aquilo, né? Você nota que existem, que essa ansiedade no homem pode ser vindo de traumas que eles passam, desde lá da infância, da questão de não expor a sua opinião, ou, tipo assim, a criança, o adolescente está passando por uma dificuldade, né, de ansiedade, enfim, já que você trabalha também, né, com adolescente e criança, como é que você nota isso, o menino, nessa trajetória? Os meninos, eles também são mais fechados, assim, determinada Porque já idade, vem daí, né? Exatamente, já vem daí. Agora, os meninos que têm, por exemplo, eu percebo isso, um lar, assim, que conversa sobre tudo, que não tem problema com isso, eles chegam mais abertos. Eles conseguem identificar que eles têm algum sofrimento. Entende? Porque, por exemplo, já aconteceu de eu receber paciente adolescente com sintomas bem importantes, assim, de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, lavar a mão, enfim, né? E outras manias também que acabam acontecendo, e o próprio adolescente não perceber que isso é um problema. Entende? Por quê? Porque não pode nunca falar de problema. Sim. Né? Não. Tem essa questão. Tem essa questão. Então, quando eles vêm de um lar que acolhe essas questões deles, eles já vão para uma adultez um pouco mais saudáveis, assim, eu diria, Sim. né? E em relação aos adultos, né, eles têm, sim, ansiedade, mas o que eu percebo na minha prática clínica, né, o que eu percebo, assim, é que os homens enfrentam muito, de uma maneira assim, silenciosa, eu diria, crise de ansiedade. Quando que aparece essa ansiedade? Quando já se tornou pânico, por exemplo. Síndrome do pânico, transtorno do pânico, que vem da ansiedade, né? Então, quando é algo assim que já está num nível que eles não suportam mais, porque aí eles procuram quem? O cardiologista. Claro, porque daí já está quase infartando, porque né? aí já pensa que é do coração. Sim. Mas não é do coração, é da ansiedade. Só que não viu lá no início, foi ver, já estourou. Então, isso acontece bastante, assim, com homens, né? Homens não aceitam que estão deprimidos, na grande maioria, né? Não todos, mas a grande maioria, porque tudo isso denota fraqueza. E não é verdade, né? Não é fraqueza. Fragilidades de um ser humano como qualquer outro. É aquela coisa, como lidar com uma situação que tipo já vem inserida desde de infância, talvez, né? Essa questão do você não pode falar, fica oprimido, né, nessa questão até familiar, o convívio familiar, né? Eu falo porque eu tenho o meu filho, né, menino também, a gente procura falar, ele fala, às vezes, outro dia ele falou, eu não posso ir na pracinha de pijama porque os meus amigos vão rir da minha cara, né? Tem 3. Ai, pequitinho. Mas ele, meu Deus, ele sai com cada uma assim, sabe? Eu falei, por quê? Não vão rir, né? Se você quiser ir de pijama na pracinha, você vai de pijama na pracinha. Você não é vergonha, você não vai passar vergonha, não tem problema. Você quer ir diferente, ué. Então, mesmo assim, nele, não, mamãe, eu não quero ir de pijama na pracinha. Então, não é como que você, sabe? É todo um jogo de cintura, né? Para você ter ali, para a criança não começar a ir para esse lado
A vergonha, não quero falar, não quero colocar o pijama porque né, vou ser criticado. Exatamente, porque aí ele já começa, ele já provavelmente já teve alguma experiência Pois então, de julgamento. pois é. Na rua, com algum colega, com algum amigo que trouxe Ouviu ele ou para vivenciou, isso. né? Com ele ou vendo alguém, alguma experiência nesse sentido, assim, de que isso não é muito bonito, de que isso não é legal. Então, o que acontece? Eu não quero ser assim, porque eu quero ser legal, eu quero estar bonito. Né? Enfim, então acho que é isso. E já começa aí mesmo, né? De 3 aninhos, né? De antes já, Sim, claro. para a criança se colocar. É E porque aí principalmente o começa, agora desde essa adolescente. idade, já começa a realmente se colocar, a ver coisas, tipo, fulano só chora, fulano fala igual neném, ele fica falando coisas assim, comparando, né? Então, eu vejo que desde cedo precisa se... Como que a gente faz para esse comportamento ele seguir, pelo menos... Agora, eu falando como mãe, né? Como é que eu faço para ele, pelo menos, chegar numa adolescência e não ter essa coisa, para ele ser livre, falar que ele quer chorar mesmo. Outro dia ele caiu, daí ele falou assim, não, mas eu não vou chorar, né, mamãe? Eu disse, por que você não vai chorar? Não está doendo? Exatamente. Não está doendo? Está doendo um pouquinho. Eu disse, então chora. Imagina 3 anos, né? Já Então com essa chora. ideia de que homem não chora. Exato. Né? Isso é muito transcultural, na verdade, vai passando, né? Acho que até é hereditário. Sim. Né? Enfim, não é, A mas gente parece ser, tem, né, lá no sul, a gente tem essa coisa, né? Principalmente no Principalmente tem uma criação um pouco mais machista, assim, né? machista. Então, É verdade. homens, por favor, né? Vocês podem falar, vocês podem chorar, a gente sabe, né? Isso é normal, isso também é saúde, faz bem pro coração, né? Com certeza, com certeza. Chorar, colocar o que sente para fora, seja conversando, seja escrevendo, seja cantando, enfim, é muito importante. E mães de meninos, pais de meninos, incentivem seus meninos a falarem também do que sentem, né? Principalmente os adolescentes, porque hoje os adolescentes estão vivendo assim essa era tecnológica mesmo, né? Que já ficam muito mais nas redes sociais ou no celular. Daí E aí fica mais fala difícil. menos ainda do que sente, né? E esse período agora de pandemia também acabou acontecendo isso, porque aí eles tinham um certo contato com amigos na escola, que acabou diminuindo muito ou parando, né? Zerando. Sim. E acarretou também em muito dessa questão mais ansiogênica, assim, né, de não ter com quem falar e tal. Então, isso, assim, né, estimulem seus filhos a falar sobre o que sentem, né, é muito importante. Os futuros homens, né? Exato. Cíntia, como a gente já está estourando o nosso tempo, né? Sempre quando o assunto é bom, fica aquela coisa. O que a gente pode deixar, o que você poderia deixar uma mensagem, né? Você já deixou uma mensagem para as mães de menino, eu já abracei. Para os homens, né, que estão em casa sofrendo com alguma angústia, com alguma situação que tem essa vergonha de se abrir, né? Deixar uma mensagem para eles aí de conscientização, né? Afinal, estamos aí no mês de conscientização. Sim. Homens, queridos, nós mulheres precisamos de vocês. A sociedade precisa de vocês, inteiros, bem, saudáveis, né? Então, procurem ajuda, não deixem para, assim, o último do último minuto, seja emocional, seja físico, não deixem para depois, né? Procurem ajuda médica, enfim, terapêutica, e conversar com as pessoas que estão do lado, né? Conversar com a esposa, com a mãe, com o pai, enfim, com o filho. Conversar. E se não quiser, pode procurar a neuropsicóloga. Né? Pode procurar. Mas é muito importante falar sobre o que sente. Gente, tem muita gente sofrendo por não falar. Sim. Isso no geral, né? Isso gera problemas físicos, gera gastrite, gera dor de cabeça crônica, gera um monte de alergia. Exatamente. O corpo sente, né? O corpo vai refletir, que a gente chama da psicossomática, né? O corpo vai refletir as emoções. Então, não deixem, por favor, de procurar ajuda, não só quando necessário, mas também para prevenção. Exatamente. Cíntia,
Vamos deixar as suas redes sociais aí para o pessoal que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, para os homens que estão lá precisando de ajuda, né, também. Deixa o teu contato aí, as redes sociais, pessoal, o pessoal te achar. Sim. O meu Instagram é esqueci. Deixa eu ver, pensar. É @neuropsico.cintialeitão. O meu Facebook é Cíntia Leitão também, se eu não me engano, mas não tenho certeza, mas é por aí. E contato de celular, WhatsApp, é 51991513009. E o e-mail é cintia.life@gmail.com. Ótimo, Cíntia. Muito obrigada pela sua presença. Importantíssima aí para a gente que agradeço. conscientizar, dar um chacoalhão nesses homens aí. Eu que agradeço. Obrigada por abrilhantar a nossa noite, trazer um pouco, né, de conscientização para os nossos homens. Sim, e mais perguntas, se alguém quiser perguntar, pode mandar o WhatsApp ou perguntar pelo direct do Instagram, né? Também posso responder, assim. Tô bem aberta a responder questões, né? Com certeza. Diversas. Muito obrigada. O programa também está aqui de portas abertas para você vir falar sobre também a tua área de mais focada de atuação, né? Você queira abordar algum assunto aí, fica bem à vontade. Que legal, obrigada. Obrigada mesmo, viu? Gente, estamos encerrando mais um programa, Muito Mais Bela. Quero saber se vocês gostaram aí, né, do nosso programa de hoje. Hein? Você, homem que está em casa, sentiu, né, que precisa realmente cuidado, que vale a pena você conversar, se abrir, né, falar sobre as suas angústias. Isso também é saúde, né? Esse mês de conscientização ao câncer aí de próstata, mas também nessa questão emocional, psicológica, é necessário. Então, se você quiser entrar em contato aí com a Cíntia, né, a rede social dela, entra lá no programa, lá tem a rede social dela, da Carmen, fiquem bem à vontade aí, com certeza elas vão dar a atenção que vocês precisam. Gente, esse foi o programa Muito Mais Bela. Quero falar com vocês sobre o nosso próximo programa. Nós vamos falar sobre óleos essenciais. Gente, essa é uma área que está muito em alta e nós vamos falar com duas profissionais que se reinventaram na pandemia aí, saíram um pouquinho, deixaram de lado as suas profissões para entrar nesse mundo aí que é muito vasto dos óleos essenciais. Então, nós vamos conversar com a Bárbara Otero, ela que é engenheira de agricultura e consultora de bem-estar, né, da empresa Doterra. E também a Cris Dalcerro, que é fotógrafa, educadora e também consultora da empresa Doterra de óleos essenciais. Elas duas vão conversar com a gente aí sobre a vida delas, né, e como que foi essa mudança, como que os óleos essenciais entraram aí na vida delas para mudar relacionado ao bem-estar e também financeiramente. Então, vocês não podem perder o programa da semana que vem. Gente, esse foi o programa Muito Mais Bela, o universo feminino visto por quem faz. Muito obrigada pela sua audiência. Quiser assistir o nosso programa aí, mandar para suas amigas, vai ficar aqui na playlist da TV Pedra Branca, do YouTube da TV. E muito obrigada pela sua audiência e até a próxima terça. Um beijão da Gi. TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você.